Damas e cavalheiros, aqui do ramo Jacuí. Vamos entrar no Vem Segue-me dessa semana, na qual nós vamos estudar Doutrina e Convênios 29, todo o capítulo 29. Nesse momento, o Pai Celestial e Jesus Cristo estavam com muito gosto de ensinar as pessoas com respeito às suas perguntas mais frequentes com respeito ao plano de salvação e como isso se dará e qual é o propósito do homem aqui na Terra. Então, o Senhor, ele disse para o pessoal naquela época do Joseph Smith, quando Joseph Smith estava restaurando a igreja, e falou sobre o plano da perfeição ou plano da exaltação. E nós depois começamos a conhecer como plano de salvação, pelo fato de nós estar na situação que nós estamos agora, como homem natural, e as pessoas queriam saber por que éramos desse jeito, e qual é o propósito de estarmos aqui na Terra. Então o Senhor começou a ensinar ao povo através do Joseph Smith e com as revelações que vieram, né? E nisso veio, nessa segunda lâmina, tudo aquilo que o Senhor queria que as pessoas soubessem. Ele falou a respeito da pré-existência. Bom, ele explicou nos versículos 36 e 37 que nós estávamos junto com ele. E quando nós estávamos junto com ele, então surgiu dois personagens, um era chamado Jeová, e que também era chamado nas Escrituras Eu Sou, quer dizer que ele era aquele que foi enviado, aquele que preparou todas as coisas para nós, aquele que é o Filho de Deus, unigênito do Pai. E ele então explicou o plano para seus filhos, e Jeová então se dispôs a fazer o plano, enquanto que um outro personagem, nosso irmão, um dos irmãos mais velhos, que chamava-se Lúcifer, ele se rebelou e foi contra. Ele tinha um outro plano, tinha outras ideias, e as ideias deles não coincidiam com as ideias do Pai Celestial, porque as ideias dele eram para tirar o livre-arbítrio dos seus filhos, enquanto que de Jeová era manter o livre-arbítrio para que as pessoas pudessem ter a sua escolha. Então houve uma rebelião nesse sentido, e aí então Lúcifer foi afastado do céu junto com 1/3 de todos os espíritos que estavam presentes, então foram precipitados até se tornar o diabo, né? Na terceira lâmina, o Senhor então ele falou que o mundo foi criado através do poder do sacerdócio. No versículo 31 e 33 a gente pode ver isso, e que esse mundo que foi criado foi feito para o homem nascer e dali ele continuar progredindo na sua capacidade, né, como filho de Deus. Então ele colocou lá nesse mundo árvores, plantas, rios, colocou montanhas, toda essa beleza de natureza que nós encontramos aqui. Mas ele reservou um lugar especial nesse planeta, em que se chamou-se Jardim do Éden, um lugar paradisíaco, onde não havia morte, onde não havia nada dessas coisas que a gente sente nesse mundo atual. Não havia estupidez, não havia pecado, nem nada. O Adão estava ali junto com a Eva, dando nomes aos animais e usufruindo uma delícia de ser um ser imortal, né? Naquele lugar ali. Mas fazia parte do plano em que a queda, e essa queda significaria que se eles comessem de um determinado fruto que estava naquele jardim maravilhoso, eles iam morrer. E claro, não era uma morte instantânea, mas eles teriam um prazo de vida. E aí então, ele preocupado por ter comido o fruto, ter transgredido,
e porque ele ficou realmente querendo ser que nem os deuses, querendo saber o bem e do mal, então ele e a Eva acabaram aceitando ser um homem natural, um homem mortal nessa terra, para que pudesse ser provado. Isso você vê isso no versículo 40, 41, e também no versículo 39, 42, até o 45, né, você vê. Então, na outra lâmina, a gente vê então que o Senhor então estabeleceu um plano de salvação para que o homem, depois que caiu, que no momento que ele caiu, ele ficou à mercê de Lúcifer e dos seus anjos. Ele ficou à mercê do pecado. Todo o pecado que você vê nesse mundo, tudo é patrocinado por esse mal, né? E então era necessário haver uma expiação. Então Jeová veio a essa terra num determinado tempo. As escrituras falam em meridiano dos tempos. Isso você pode encontrar no versículo 12, 13, 27 e 30, que ele foi preparado para poder resgatar o homem do pecado, da morte, de modo que possa haver uma expiação. Então, Jeová, quando nasceu na terra como um ser mortal, ele ganhou o nome de Jesus. Cristo, porque ele foi um Cristo, né? Jesus, o Cristo, né? E o homem, então, passaria por toda essa fase, né, nessa terra, e ele iria ser provado e receberia ensinamentos de Jesus Cristo através da sua igreja. A igreja de Jesus Cristo ela foi fundada desde os primórdios, desde os tempos antigos, desde o tempo de Adão. Só que ele era ensinado não com templos e capelas como tem hoje, mas na própria natureza que era ensinado. E aí com o tempo, então, foram evoluindo, a população foi crescendo, ficando muito grande, que aí foi necessário fazer sinagogas, fazer templo. E hoje nós temos capelas espalhadas no mundo todo com a sua igreja, né? Então, quando terminar essa fase do homem ser provado na terra, ele ficar no mundo espiritual esperando o milênio, quando Cristo virá com a sua grande glória, Cristo então vai estabelecer a sua igreja como nunca, vai restaurar todas as coisas que foram perdidas e as pessoas não morrerão durante um período de 1000 anos. Não vai haver morte, as pessoas vão viver como se estivessem vivendo lá no Jardim do Éden, no mundo prasidíaco, onde as pessoas não morrem. Mas assim mesmo haverá mortais nascendo nesse período, na qual, quando chegar a idade de morrer, ele vai passar de um piscar de olho da fase mortal para a fase imortal. Com isso, então, a Terra vai ficar bastante populosa e todas aquelas pessoas que tiveram o direito de ressurgir viverão junto com as pessoas mortais na Terra durante 1000 anos. E quando terminar os 1000 anos, o Lúcifer será solto, porque haverá muitos dos espíritos que vão nascer perto dessa época do fim, em que eles vão praticar pecados e iniquidades. Então aí, nesse momento, então, chegar o dia do juízo final, aonde as pessoas vão ser distribuídas para receber graus de glória. E todas aquelas pessoas que foram fiéis a Deus, que seguiram o Senhor e cumpriram seus convênios no templo, vão ter o direito de voltar a viver na presença do Pai Celestial. Os demais receberão graus de glórias menores e pode ser que muitos deles nunca mais poderão ver a face do Pai Celestial por toda a eternidade. Então vamos ver aqui o que Jesus Cristo está fazendo agora. Ele está reunindo seu povo através da coligação de Israel. Essa reunião do seu povo está acontecendo desde que a igreja foi restaurada. E esses mandamentos que foram dados em doutrina e convênios, então, se reflete a esse tipo de estratégia, né? Em doutrina e convênios 29:1-8, você poderá ler o seguinte. No 2 fala assim:
que ajuntará seu povo, assim como a galinha junta sob as asas seus pintinhos. Sim, tantos quantos atenderem a minha voz, e se humilharem perante mim e invocarem-me em fervorosa oração. E no 7º diz o seguinte: e vós sois chamados para efetuardes a reunião de meus eleitos, pois os meus eleitos ouvem minha voz e não endurecem o coração. Então ele está mostrando aqui, você lendo bem a Escritura, você vai ver que ele privilegiará todos aqueles que invocam a ele em fervorosa oração. E atende a voz dele significa atende aquilo que ele pede para que nós possamos fazer, os mandamentos. E ele disse que por causa disso vão ser chamados de eleitos. E ele fala que os eleitos ouvem a sua voz e não endurece o coração, de modo que ele seja humilde para receber a expiação de Cristo. Então será merecedor do maior grau de glória de todos. E no 8, então, diz assim: portanto, o Pai decretou que serão reunidos em um mesmo local na face dessa terra, a fim de preparar-lhe o coração, que estejam prontos em todas as coisas, para que o dia em que tribulações e desolações forem enviadas sobre os iníquos. Olha que interessante isso. Todos se reuniram no mesmo local. E diz também que é para proteger-nos das tribulações que será enviada por causa e sobre os iníquos. Isso quer dizer que nós vamos ter uma certa proteção do Senhor, nesse sentido. Mas que lugar é esse? O lugar aonde a gente vai se refugiar se chama as estacas de Sião. Então cada estaca, seja lá que país for, se for aqui no Brasil, se for no México, nos Estados Unidos, lá em Ruanda, Nova Zelândia, Japão, China, Mongólia, onde for, aonde tiver estacas, aonde for organizadas estacas, o povo então será reunido, não precisamente num lugar físico único, mas será reunido em pequenos lugares físicos espalhados, como se fosse tudo num só lugar. E essas pessoas então vão ter a sua força contra o mal e vão vencer o mal. Aqui eu faço uma pergunta para vocês e vocês ficam pensando a respeito. O que essa comparação ensina a respeito do desejo que o Salvador tem é que você seja coligado. Ele pede então para que a gente seja coligado através do batismo, aí todo mundo fica fazendo parte então das tribos de Israel e de todas as ordenanças que o Senhor tem feito, tanto a ordenança do batismo, que é o começo de tudo, e mais a ordenança do templo, que é o fim de todas as ordenanças, e depois é só a pessoa viver e perseverar até o fim para ter direito a essas bênçãos todas. Então, tem Nicomenos 29:2, fala dessa reunião. Assim como uma galinha, ela chama os pintinhos, vão todos eles por baixo das suas asas, como se fosse uma proteção. E essa proteção Cristo está dando para nós através das suas estacas de Sião, e aonde todos que se batizaram e que fazem convênio no templo, que cumprem os mandamentos, serão então protegidos por eles. Mas teve um tempo que ainda Jesus Cristo, na carne, ele foi até o Monte das Oliveiras e olhou a cidade de longe. E dali da Monte das Oliveiras você enxerga a cidade. E aí ele reclamou: ó Israel, quantas vezes eu quis reunir vocês como uma galinha reúne seus pintinhos embaixo de suas asas. Ele disse isso com muita tristeza, porque por várias vezes ele tentou, e muitas vezes ele não foi ouvido. Mas agora, nos últimos dias, o Senhor faz a mesmo chamado a todas as pessoas. Então nós estamos sendo coligados, nós estamos
nós estamos vindo para baixo das asas do Senhor Jesus Cristo, que nos protege, né? Na outra lâmina, né, a gente já estava falando com respeito a onde se reunir. Então, nos dias atuais, Sião significa se reunir nas estacas de Sião. E houve uma época em que um profeta chamado Enoque, antes do dilúvio, naquele tempo, todas as pessoas que se convertiam ao Senhor, todas as pessoas que se convertiam aos mandamentos do Senhor, eles iam morar numa cidade em separado, que era chamada a cidade de Enoque. E a palavra Sião significa os puros de coração, que ali só viviam as pessoas puras. Os iníquos não ficavam entre eles, eles ficavam separados no mundo. Então era a cidade de Enoque. E eles eram tão puros que não precisavam mais serem testados. E a cidade toda foi transladada, tanto física como as pessoas e todo o chão na qual eles estavam, onde eles estavam, foram transladados. E então, Sião era assim naquele tempo. Hoje, então, o Senhor diz que nós vamos nos reunir mais nas estacas de Sião, né, em todo o mundo, né. O Senhor também diz, para que a gente possa entender melhor, que todas as coisas dele são espirituais. Ele fez as coisas espirituais antes dessa terra existir. Agora nós estamos vivendo na parte material, física, material, e vamos voltar às coisas espirituais. Portanto, toda a lei, toda a regra, todos os mandamentos, tudo que o Senhor deseja que nós façamos vem de maneira espiritual. Embora algumas coisas possam parecer físicas, como pagar a lei do dízimo, ora, é dinheiro, mas só que o Senhor quer que, através da lei do dízimo, a pessoa possa exercer fé, possa praticar a fé, e aí ser abençoado espiritualmente pelo Senhor, né? No versículo 35, né, de Doutrina e Convênios, 29, então diz o seguinte: eis que lhe permiti que fosse em seu próprio arbítrio, e deles mandamentos, mas nenhum mandamento terreno lhe dei, porque meus mandamentos são espirituais, e eles não são naturais, nem físicos, nem carnais, nem sensuais, né? Então é que está aqui reforçando as palavras que eu disse com respeito às coisas espirituais. Mas o grande objetivo e final objetivo de todos será a reunião de todos que nasceram nessa terra desde a época de Adão até o fim do milênio, e todos estarem reunidos para sempre com Jesus Cristo, para toda a eternidade. Então, nessa figura aqui, você pode ver Jesus Cristo ali com milhares e multidões de pessoas, né, mostrando então que estão reunidos e estão com Ele para a glória eterna. Enquanto que os demais serão, digamos, afastados, não terão direito a maior grau de glória de todas. Embora todos aqueles que receberem o reino terrestrial, que é o menor dos graus de glória, mesmo eles vão se ajoelhar e reconhecer Jesus como o Cristo. E todos vão saber que Ele é, ou seja, Ele é o Eu Sou, né, que as Escrituras falam tanto. Cristo recebeu muitos nomes, né? Um desses nomes é Eu Sou. Então, essa parte de Doutrina e Convênios, então, o Senhor relembrou sobre o plano de salvação, relembrou de todas as coisas que o Senhor vai nos ensinar durante a nossa vida, fez um comparativo com respeito à galinha que envolve seus pintinhos para proteger os predadores, né, que seria então o pecado, seria o Lúcifer querendo destruir. Então, quem está com Cristo está com tudo. Quem está com Cristo está com a vitória. Quem está com Cristo está no lado do ganhador. Então, que sejamos fortes, firmes e continuemos lutando
para ajudar as outras pessoas a conhecerem o que nós conhecemos, para que eles possam também ter as mesmas bênçãos que nós tivemos. Eu deixo então essa aula hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém.